Você sabia que existe um versículo na Bíblia que causa calafrios em muita gente? Jesus disse que existe um pecado que não será perdoado nem nesse mundo, nem no mundo por vir. Mas o que realmente ele quis dizer com isso? Será que a gente pode cometê-lo sem perceber? Será que você já cometeu e está sem esperança? E hoje eu quero abrir a palavra com você, mas não para te trazer medo, mas para te revelar a natureza de um Pai que é justo e ao mesmo tempo extraordinariamente bom. E aí galera, tudo bem? Rafa Assis aqui na área, bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Muito bom ter você aqui. Se você quer aprender mais sobre como ouvir a voz de Deus, sobre cura, sobre dons espirituais, sobre a vida no espírito, discipulado, liderança, já se inscreve nesse canal. Você achou o canal que você procurava. Também ativa o sininho para receber as notificações e confere os links que estão na descrição, tá bom? Tem presente para você lá. Let's go! E o texto que nós iremos ler hoje está em Mateus 12, 31 e 32. Diz assim: Por isso eu lhe digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Espírito do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Qual é o significado sobre isso que Jesus estava dizendo? Nós vamos entender isso agora. Você primeiro precisa entender o contexto do que estava acontecendo quando Jesus disse isso. Jesus ele estava curando pessoas e libertando oprimidos. A Bíblia diz que ele estava orando por uma pessoa que era cega e mudo, cheio de demônios, e o Senhor libertou ele e o curou. Então os fariseus que estavam lá disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Eles viram a obra do Espírito Santo e chamaram aquela obra do diabo. Jesus estava fazendo o que ele veio fazer, uma das coisas que ele veio fazer, uma das coisas que complementam o seu chamado messiânico era curar os enfermos. Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então ele estava cumprindo o seu chamado messiânico, uma das partes dela, curando os enfermos. E quando os fariseus ficaram sabendo daquilo, começaram a dizer que ele estava curando e operando milagres através do poder de Beelzebu, ou seja, através do poder de demônios. E aqui que está o grande ponto central. Rejeitar a obra do Espírito Santo com o coração endurecido é rejeitar a única ponte que nos leva à verdade. Vou ler aqui o contexto para você entender. No versículo 22 diz: Então levaram até Jesus um homem cego, mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver. Admirada, a multidão perguntou: será que esse homem é o filho de Davi? No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si mesmo, seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, o que quer dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acaba de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Afinal, quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso, eu lhe digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Então Jesus estava fazendo o seu chamado ali. Fariseus começaram a condená-lo, dizendo que ele só fazia aquilo pelo poder de Beelzebu. Na mesma hora Jesus falou: então seus discípulos também fazem a mesma coisa, porque eles expulsam demônios. Então você quer dizer que eles não fazem pelo poder de Deus? Que fazem pelo poder de Beelzebu? Vocês estão acabando de colocar ele numa furada. Eles numa furada, seus discípulos numa furada. Ele disse: como é que pode um homem entrar na casa de um outro homem e amarrar e saquear, né, a casa dele?
precisa ser mais forte do que ele. Ele está dizendo, eu só estou expulsando ele, os demônios que estão nele, porque eu sou muito mais forte, muito mais poderoso do que os demônios. E depois ele diz, um reino dividido não subsiste. Não tem como subsistir um reino dividido. Ele vai perecer. Então ele quer dizer que não é Satanás expulsando Satanás, mas sim o reino de Deus que chegou e com ele a presença de Deus. E logo os demônios precisam sair. E você deve estar se perguntando, mas será que eu já cometi esse pecado? Será que eu duvidei? Dúvida não é esse pecado. O medo também não é esse pecado. Erros do passado, tampouco, não são esse pecado. Se você está se preocupando em ter cometido esse pecado, já é uma prova de que você não o cometeu. Eu vou te explicar por quê. Porque esse pecado não tem perdão. Não é que Deus ele não queira perdoar. É porque a pessoa se desconecta da verdade ao ponto de não reconhecer mais o Espírito. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Rejeitar esse Espírito ou rejeitar o Espírito Santo é como cortá-lo, ou como cortar a única fonte que nos leva ao arrependimento. É como querer viver no escuro e depois culpar a luz por não querer aparecer. A boa notícia é que Deus ele é cheio de misericórdia. E se você ainda sente a presença dele, se ainda há fome no seu coração, você está no lugar certo. O Espírito ainda está te chamando para mais. Valorize a presença. Honre o mover da presença. Viva com a sensibilidade para a voz do Espírito. Perceba Jesus e o que ele está fazendo em todos os momentos e em todos os lugares. É um desafio perceber a presença e o que ele está fazendo para que a gente possa cooperar com o que ele está fazendo naquele local. Nós temos que ter muito cuidado para não julgarmos o que Deus está fazendo. Existe uma grande diferença de eu entender o que Deus está fazendo e do que Deus está fazendo. Como assim, Rafa? O meu nível bíblico e minha experiência com Deus, ele está aqui. Deus ele está aqui em cima e eu não posso pegar o que ele está fazendo aqui em cima e querer trazer para baixo para o meu nível de entendimento e experiência. Na verdade, nós somos convidados a elevar o nosso nível de conhecimento, de entendimento e até de confiança no que ele está fazendo. Eu não preciso entender tudo, eu não preciso saber tudo o que ele está fazendo, eu só preciso confiar nele. E quando eu começo a julgar o que ele está fazendo por não entender o que ele está fazendo, por não saber o que ele está fazendo, adivinha? Eu estou pecando contra o Espírito. Por quê? Porque eu estou dizendo que aquilo ali não é Deus que está fazendo. E se não é Deus que está fazendo, estou dizendo que aquele mover ou aquela coisa está sendo feita pelo poder de Beelzebub. Randy Clark sempre diz em suas conferências, toda vez que nós dizemos que o que está acontecendo, por mais que eu não entenda, não é Deus, eu estou blasfemando contra o Espírito. Se chegar a um ponto de eu entender tudo que Deus está fazendo, Deus se transforma como eu, ou se transforma em mim, porque eu não consigo compreender um Deus que ele é sobrenatural, que ele está em outra dimensão, completamente santo, soberano. É impossível eu entender Deus, é impossível tentar compreendê-lo, por mais que eu tente, é impossível. No momento que nós entendermos como ele é, na sua totalidade, ele vai se parecer com a gente. Então eu não posso sair por aí dizendo que é o que é Deus ou o que não é Deus, sem perguntar ao Espírito primeiro. É você que está fazendo? E existe algo chamado discernimento de espírito. Isso é um dom que você precisa buscar para entender o que Deus está fazendo ou o que Deus não está fazendo. Mas o que não cabe a mim é julgar o que está acontecendo e nomear aquilo como se não fosse de Deus por eu não entender. Quando eu faço isso, eu estou blasfemando contra o Espírito. Então, o que é blasfemar contra o Espírito? Para você entender esse vídeo. Se você não entendeu nada que eu falei até agora, pega esse ponto aqui. Blasfemar contra o Espírito. Primeiro é não aceitar a obra dele na minha vida. Segundo é nomear, como Jesus está fazendo ali, nomear tudo que o Espírito está fazendo como se fosse obra do diabo. Como pode um reino dividido permanecer? Não pode, é impossível. Talvez você tenha passado por religiões, por igrejas, por denominações que usaram esse texto para te colocar medo. Mas o reino de Deus não é baseado em medo, é baseado em amor e em verdade. O Espírito Santo está te convidando
para você receber mais dele hoje. Ouça a voz dele. Não endureça o seu coração. Faz sentido isso, galera? Se essa palavra te despertou, escreve aqui nos comentários. Eu escolho viver sensível ao Espírito. Escreve essa frase. Eu escolho viver sensível ao Espírito. E se quiser mergulhar mais nisso, na descrição tem um link com a mensagem exclusiva para você e outras formas de você caminhar junto comigo nessa jornada. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje ainda. E se lembre, você nasceu para viver uma vida cheia do Espírito Santo. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.